Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de Ciências Humanas, que conta agora com a participação do professor de Filosofia, o Leandro Carvalho, e do professor de Geografia, o Antônio Ferreira. Sejam bem-vindos, professores. Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar as aulas de Filosofia e de Geografia de hoje. Professor Leandro, tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, conta pra gente o que os alunos viram hoje no ensino médio em filosofia. Isso, nós tivemos aulas então para o segundo ano do ensino médio sobre uma figura histórica muito importante, um clássico da sociologia, o Max Weber. E para o terceiro ano, duas outras figuras, Galileu Galilei, né, importantíssimo para a física, para a matemática, e Bertrand Russell, pensador do século XX, também um matemático muito importante. Obrigada, professor Leandro. Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem. E o que os alunos viram em Geografia no ensino fundamental? Vamos lá. Bom, no sexto ano nós falamos sobre as bacias hidrográficas, né? Sobre a quantidade de água continental e recursos hídricos que existem dentro do território brasileiro. E no sétimo ano falamos sobre os domínios morfoclimáticos, ou seja, estudamos como que os elementos naturais que estão no nosso território, quando integrados, formam esse conjunto de características que são específicas em cada ponto dentro do território nacional. Obrigada, professor. Agora que já relembramos as aulas do professor Leandro e do professor Antônio, vamos para as nossas questões, vamos lá? E a nossa primeira questão desse segundo bloco é para filosofia. Professor Leandro, a relação entre a ciência e a fé é sempre conflituosa, como no caso de Galileu? Com alguma frequência, sim, mas não dá para cravar que seja uma máxima de que a fé e a ciência não podem se entender, muito pelo contrário, né? São domínios do conhecimento diferentes, ou seja, quando você fala do conhecimento a partir da fé, você está falando de um conhecimento, de certo modo, revelado para o ser humano, sobre o qual a ciência pode não ter uma resposta. Você tem brilhantes representantes no contexto da filosofia que são também religiosos. Para ficar em dois deles, talvez os dois maiores expoentes, é Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino. Mas, por outro lado, você tem também situações históricas onde o conflito entre a ciência e a fé aparecem mais frequentemente. Galileu foi um deles, né, que teve que recuar de suas posições para não ser perseguido pela instituição religiosa predominante na época dele, mas temos outros casos também. Estou me lembrando agora, por exemplo, de Giordano Bruno, que é um religioso, inclusive, que em certo momento, por suas opiniões e por seu modo de fazer filosofia, acaba perseguido, condenado e executado pela Inquisição. Obrigada, professor. Ok? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida do sétimo ano para o professor Antônio. Professor Antônio, qual a importância da floresta amazônica para o território brasileiro? Vamos lá, né? Falar da floresta amazônica é um tema muito atual, muito importante. Por quê? Primeiro, eu vou ficar focado apenas na questão da vegetação e da sua importância para o território, né? Não vou ficar preso aqui às questões econômicas, às questões do subsolo, que são cheias de riqueza dentro da floresta. Mas qual que é a importância, então, dessa floresta amazônica? A floresta amazônica, devido à sua posição geográfica, né, está perto da linha do Equador, ela consegue fazer um processo de evapotranspiração muito elevado. Ou seja, ela consegue jogar para a atmosfera uma grande quantidade de vapor d'água. E esse vapor d'água, ele concentrando, ele consegue criar massas de ar continentais úmidas que acabam sendo levadas para outras áreas dentro do território nacional. Então a floresta amazônica, pensando no clima, ela é super importante porque aquela chuva que acontece no final do ano e no início, né, que é o nosso período do verão, ela é formada por essas massas de ar que são feitas, né, são criadas devido à floresta amazônica em contato com uma massa de ar úmida que vem do Oceano Atlântico. O contato dessas duas massas nós chamamos de zacas, tá? Como se fosse um grande corredor de umidade que faz com que chova durante um período mais intenso e de grande extensão dentro do nosso calendário. Além disso, nos últimos anos,
né, há um estudo bem importante que fala sobre os rios voadores, né? O que são esses rios voadores? A floresta amazônica ela consegue evaporar tanta água que o volume de água evaporada tem o mesmo volume de um rio. E esse rio voador, essa massa que é formada pela floresta, é empurrada não só para dentro do território nacional, também para os países vizinhos sul-americanos. Então veja o nível, né, e a grandiosidade da importância dessa floresta. Ou seja, pensar em preservar é fundamental, não só por causa da biodiversidade, mas também por toda a organização climática que a floresta consegue fornecer para o nosso território. Obrigada, professor Antônio. Professor Leandro, o trabalho é provisório. O salário também se torna provisório. Explique mais para a gente aqui, para os alunos do terceiro ano, sobre isso. Perfeitamente. Essa expressão que eu utilizei em aula, ela remete ao pensamento de Zygmunt Bauman, né? Ele vai nos trazer a ideia do líquido, ou seja, da sociedade, do mundo líquido. O que ele quer dizer com essa ideia? No decorrer do século XX, por conta da consolidação e da especialização avassaladora do modo de produção capitalista, o Bauman, em suas pesquisas, percebeu uma liquefação das relações, ou seja, aquela pessoa que no decorrer, por exemplo, da década de 40, na sua formação acadêmica, chegava num ponto de falar assim para si mesmo, bom, eu vou passar os próximos 30, 40 anos trabalhando numa empresa, vou me aposentar e eu já sei mais ou menos como que vai ser a minha velhice, né? Hoje, no século XXI, a gente não sabe muito bem como é que isso vai ser. Hoje você tem uma ideia, amanhã você tem outra, e você não sabe exatamente como vai ser o seu próximo ano, sua próxima década, né? Esse estado de coisas, Bauman vai chamar de líquido. Pois bem, o trabalho tornou-se líquido nesse contexto. E a gente precisa admitir que, sendo o trabalho algo líquido, ou seja, sendo o trabalho algo provisório, algo que a gente não consegue cravar em um lapso de tempo um pouco maior, como ele vai se dar, a gente precisa perceber também a precariedade que significa o rendimento no contexto desse trabalho. Hoje se fala, por exemplo, na uberização do trabalho. O que significa essa uberização do trabalho? Significa que também a capacidade de rendimento do trabalhador está precarizada e ele vai estar sujeito a uma relação mais desigual com aquelas pessoas que o empregam, né? Então essa expressão vem remeter a esse contexto do mundo líquido analisado por Zygmunt Bauman. Ótimo, obrigada, professor. A nossa próxima questão é sobre a aula do sexto ano. Qual a diferença entre afluente e subafluente? Vamos lá. Quando eu estou falando de afluente e subafluente, nós estamos falando do conceito dos elementos que formam uma bacia hidrográfica. Tá? Lembrando que a bacia hidrográfica é um rio principal, né, um canal principal que recebe afluentes, ou seja, ele recebe água de rios menores que abastece esse rio principal, e essa área toda ela é circulada, né, circundada ali pelo relevo, né? Nós chamamos de divisores de água. E o que é o afluente e o subafluente? O afluente é a rede hidrográfica, ou o rio que abastece um outro rio. Então, um rio menor que abastece um rio maior. Já o subafluente seria um rio menor que abastece esse rio maior, e esse outro rio vai abastecer um rio maior ainda. Para facilitar, para a gente melhorar o exemplo, vamos pensar aqui na nossa realidade. Vamos pensar aqui na bacia do Rio São Francisco. O Rio São Francisco seria o rio principal. O Rio das Velhas seria o afluente do São Francisco, porque ele abastece São Francisco. E o Ribeirão Arrudas, né, seria um subafluente do São Francisco, pois a sua água cai no Rio das Velhas, essa água do Rio das Velhas vai para o São Francisco e depois ela vai para o mar. Então veja essa relação, né, nós chamamos de hierarquia, uma menor para uma média para uma maior. Então essa é a relação de subafluente para o afluente. Excelente, professor Antônio. Vamos para a próxima. Partindo aqui para a nossa filosofia. Que tipo de ciência é a sociologia se ela não segue as mesmas regras das ciências da natureza, como a física ou a biologia?
Veja, né, que pergunta instigante aqui para a gente. Se a gente observar o desenvolvimento histórico das ciências, né, estou tendo a grata satisfação de dividir essa mesa com um professor de geografia que também pode nos responder sobre esse assunto, mas se a gente pensar na história do desenvolvimento das ciências, existe um momento em que a sociedade pede, né, ou seja, o modo como a sociedade se organiza, passa a pedir um modelo, um tipo de ciência capaz de responder a outras questões que já não aquelas que eram respondidas anteriormente. Se você parar para pensar na ciência do século XVI, do século XVII, ela está preocupada em domesticar o mundo, em domesticar a natureza, se a gente puder dizer assim. Então, os cientistas estão preocupados em medir as coisas, em medir a temperatura das coisas, qual é a temperatura que elas podem alcançar, como desenvolver instrumentos e mecanismos capazes de responder a estas exigências de observação, né? E a sociedade vai se desenvolvendo de tal modo que, em um dado momento, as pessoas passam a perceber que precisam se debruçar sobre outros assuntos que já não têm a ver necessariamente com a natureza, com a física, com a química, por exemplo. Elas precisam lidar com as relações entre as pessoas, né? É de onde você vai ver ali no decorrer do século XIX o desenvolvimento de disciplinas como a psicanálise, como a economia, como a própria história, como a sociologia, né? Representada nessa nossa última aula pelo Max Weber, né? Então, estas ciências, do ponto de vista do método, são diferentes das ciências naturais, mas do ponto de vista da geração de conhecimento, elas são tão importantes quanto. Hoje a gente consegue englobá-las como ciências da sociedade ou ciências sociais, mas são também um tipo de ciência com método próprio, com experimentação própria, né, e com divulgação do seu trabalho tão relevante quanto as ciências da natureza. O professor quer complementar? Cara, e é interessante a sua fala, porque mostra, como geógrafo, né, eu passo muito por essa pergunta, qual que é a importância da geografia junto com a sociologia, já que não falamos sobre física, química, há uma necessidade de outras respostas. Né? Os principais, os fundadores dessas ciências, vamos dizer, ciências humanas, eles perceberam que olhar só para a natureza, ele não vai conseguir compreender as nossas relações. Né? Existem relações necessárias que o meio ambiente, né, a natureza, o cálculo, não vai conseguir responder. Por isso a importância das trocas, trocas de conhecimento que relacionam tanto ao humano quanto à natureza. Na geografia é interessante porque a geografia ela trabalha tanto com a parte humana quanto com a parte natural. E aí sempre fica aquela pergunta, o que é geografia? A geografia é falar de bacia hidrográfica e domínios morfoclimáticos, como agora, ou poder participar de uma discussão relacionada ao Max Weber, por exemplo. Né? E isso é interessante. Isso mostra a riqueza do conhecimento, a riqueza e a possibilidade de diferentes métodos para responder os diferentes problemas que existem na nossa superfície. E já aponta para uma questão assim que não é para nossa, nem cabe nesse bloco, mas da tentativa contemporânea de descompartimentalizar o conhecimento. Ou seja, de tirar cada conhecimento da sua caixinha, cada um do seu quadrado, vamos dizer assim, e colocar numa ampla rede de discussão onde cabem todas as disciplinas do conhecimento humano, tanto as sociais, como as naturais, como todas as outras. Ótimo, professores, excelente. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é uma questão do 7º ano. Qual o domínio morfoclimático de Minas Gerais? Mares de morro ou cerrado? Vamos lá, né? A gente tem que pensar que Minas Gerais, tem uma posição geográfica interessante. Ela está ali na região sudeste, possui um relevo antigo e desgastado, está próximo ao litoral, né? Não está tão perto do litoral, mas tem uma proximidade com o litoral. O seu território caminha para a parte central do Brasil e fora a parte do norte que vai em direção ali à região da Bahia. Bom, em Minas Gerais, nós não temos somente o Mares de Morro e o Cerrado.
nós também temos a Caatinga. Então, quando fala qual que é o domínio morfoclimático predominante em Minas, não existe um predominante. Existe uma complementação, né? Existem vários domínios morfoclimáticos aqui dentro do nosso território. Então, nós temos voltado para o litoral os mares de morro, do centro do estado indo para Goiás, né? Nós temos o Cerrado e no norte do estado nós temos a Caatinga, tá? Isso é bem importante pensarmos, porque, além disso, existem as áreas de transição, né? Minas Gerais, além de apresentar esses elementos, ainda possui uma área de transição, ou seja, um contato entre um domínio morfoclimático com o outro. E aí, para quem mora em Belo Horizonte, para quem já mora na parte central do estado, já consegue perceber esses dois domínios, porque você vai encontrar vegetações que fazem parte do Cerrado e vegetações que fazem parte do Mar de Morro, tá? Então, qual que é o domínio morfoclimático predominante de Minas? Vários, né? Mar de Morro, Cerrado, Caatinga, além das áreas de transição. Ótimo. A nossa próxima questão agora é para filosofia. Além de Weber, outros atores alemães também tiveram interesse pela história? Sim. Também manifestaram esse interesse pela história. Como eu coloquei na aula um pouco mais cedo, a história ela acaba sendo uma disciplina para a tradição alemã, acaba sendo uma disciplina muito visada, muito importante. Talvez um dos maiores expoentes, inclusive da filosofia, um dos maiores expoentes do pensamento alemão tenha sido Hegel, né? E para o Hegel também a história é uma ferramenta de trabalho importante. Como é que ele considera a história? Qual é a ideia de história para Hegel? Isso é inclusive difícil de colocar em pouco tempo, mas ele pensa na história numa dinâmica de totalidade, ou com uma ideia de totalidade, né? Ele pensa o desenvolvimento da história numa expectativa consequencialista. Isso deu margem para outras disciplinas, como a antropologia, por exemplo, algum ramo da antropologia, considerar o desenvolvimento das sociedades em critérios comparativos. Então, aquela sociedade que num determinado território, por exemplo, ainda não alcançou desenvolvimento econômico, desenvolvimento social semelhante, por exemplo, a um país europeu, basta você dar um pouco de tempo para essa sociedade para que, por seus próprios meios, ela se desenvolva segundo aquele modelo, né? Isso trouxe sérios prejuízos ao longo da história, na medida em que hoje já é muito claro isso, você não pode comparar duas sociedades, porque as sociedades têm culturas diferentes, têm valores, princípios, pessoas, épocas, realizações e objetivos, inclusive, diferentes. Não é possível você pegar, por exemplo, um país europeu e comparar com um país latino-americano. É impossível você cometer e se trata de fato de um erro, comparar, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, né? Do ponto de vista territorial, de tamanho, dimensões territoriais são semelhantes, do ponto de vista de tamanho populacional podem ser equivalentes, mas as perspectivas, as expectativas, a cultura é completamente diversa, então não cabe uma comparação. Ótimo, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima questão é sobre o 6º ano da aula de hoje. O que seria usar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento? Vamos lá. Pensar a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento talvez sejam umas reflexões mais atuais e mais importantes para pensar sobre a preservação dos recursos hídricos e pensar na preservação do meio ambiente. Por quê? Temos que pensar que a bacia hidrográfica, naturalmente, ela já divide o território, tá? Então, ela já tem um território pronto. E pensar esse território utilizando leis, mecanismos, investimentos para preservar essas áreas é muito importante. Por quê? Quando nós pensamos a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento, eu estou pensando num todo. Não estou pensando somente em uma área desse território. Por quê?
qualquer impacto que eu fizer dentro dessa unidade, eu vou gerar uma mudança em outra área. Então, quando você pensa essa bacia, você está pensando em quê? Você está pensando em investir, preservar, está pensando em organizar esse território para que ele não sofra tantos impactos como é atualmente. Então, dessa forma, como que eu faria isso? Nas áreas de maior altitude, nas áreas que têm as nascentes, haveria uma maior preservação, políticas de preservação para essas áreas. E nas áreas de foz, né, eu teria uma organização dessa unidade para que o impacto seja minimizado. Ou seja, pensar na bacia hidrográfica como unidade de planejamento é pensar em uma nova forma de organizar o território e preservar esse território, entendendo as suas dinâmicas e as suas particularidades. Tá? Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Professor Leandro, por que a experimentação é importante para o desenvolvimento da ciência? Basicamente, porque a experimentação permite que o cientista, que o observador, verifique aquilo que está sendo proposto como conhecimento, né? Vamos pensar um pouco sobre isso no seguinte sentido. Vamos pegar um assunto contemporâneo, inescapável para a gente, que é o desenvolvimento de vacinas, né? Por que a experimentação é tão importante como etapa para o desenvolvimento de uma vacina? Porque sem o momento da experimentação, não só você não tem certeza sobre aqueles dados que você está colhendo, como outros cientistas também não poderiam, neste caso, reproduzir este conhecimento em outros lugares. Imagine que uma determinada vacina, qualquer que seja, vai precisar chegar a diversos locais pelo mundo. Então ela vai ser aplicada no Canadá, vai ser aplicada na Austrália, vai ser aplicada aqui no Brasil, vai ser aplicada pela Europa, na África, etc. E esses povos, estas pessoas, desenvolvem imunidades diferentes nesses locais, né? Então, um local mais frio vai desenvolver uma capacidade imunológica diferente de um local mais quente e assim por diante, na altitude, no nível do mar e tudo mais. E esses experimentos precisam ser ajustados de acordo com a localidade, de acordo com a realidade daquele local. Sem a experimentação, esse ajuste seria impossível, né? Daí a necessidade tanto da observação como da experimentação para o desenvolvimento de qualquer progresso científico. Excelente, professor. Nossa próxima dúvida agora é sobre o 7º ano. O que são domínios morfoclimáticos? Vamos lá, já falamos tantos de domínios morfoclimáticos, mas faltou dar o conceito, né? O que seriam esses domínios morfoclimáticos? Domínios morfoclimáticos, né, é um estudo feito pelo geógrafo Aziz Abissaber, né, e que ele buscou entender a inter-relação dos elementos naturais na superfície terrestre, no caso do Brasil, e o resultado dessa inter-relação. Que elementos naturais seriam esses? Seria o clima, a vegetação, o relevo, o solo. Tá? Então, a junção desses elementos formaria, então, áreas, que ele chamaria de áreas core, ou seja, uma área principal que teria características específicas naquele ponto. Então, o domínio morfoclimático seria isso. Seria, então, a inter-relação dos elementos naturais sendo apresentada, né, em algumas áreas específicas de acordo com o resultado dessas inter-relações dentro do território nacional. Obrigada, professor Antônio. Bom, estudante, acho que já praticamos bastante nesse bloco, hein? No próximo bloco, nós teremos a participação do professor de Geografia, o Joelton Carneiro, e o professor Antônio, que continua aqui com a gente. Eu agradeço a presença do professor Leandro. E você, estudante, fique ligado aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta.